A chuva caía sem pressa naquela noite, formando pequenos rios nas ruas estreitas do bairro simples onde Lívia morava com sua mãe, Renata. O barulho constante das gotas contra o telhado de zinco normalmente ajudava a menina a dormir, mas naquela noite o som parecia diferente, mais pesado, quase como um aviso silencioso de que algo estava errado. Dentro da pequena casa, a luz amarela da sala piscava ocasionalmente. Os móveis eram antigos, porém bem cuidados. Sobre a mesa havia cadernos escolares, lápis coloridos e um desenho ainda inacabado, uma família de mãos dadas diante de uma casa grande e cheia de flores. Lívia havia desenhado aquilo naquela tarde, imaginando como seria quando seu pai finalmente passasse mais tempo em casa. Ela sentava no chão enquanto terminava a lição de matemática. Renata lavava a louça na cozinha, observando a filha de vez em quando com um sorriso cansado, mas cheio de amor. Já terminou a tarefa, filha? Perguntou. Quase, mamãe. A professora disse que estudar é importante pra gente nunca depender de pessoas ruins. Renata parou por um segundo. Aquela frase simples carregava um peso enorme. Ela respirou fundo antes de responder. Sua professora está certa. O conhecimento protege a gente. Lívia gostava dessas conversas. Para ela, aprender não era apenas sobre escola, era sobre entender o mundo. A mãe sempre dizia que educação era algo que ninguém podia roubar. De repente, alguém bateu na porta. Não foi uma batida comum. Foi forte, seca, impaciente. Renata franziu a testa. Quem será a essa hora? Ela secou as mãos no pano e caminhou lentamente até a porta. Lívia levantou os olhos do caderno, sentindo um aperto estranho no peito. Outra batida, ainda mais forte. Renata abriu apenas uma fresta. Antes que pudesse perguntar quem era, a porta foi empurrada com força. 3 homens entraram sem pedir permissão. O sorriso desapareceu do rosto de Renata imediatamente. O que vocês querem? Perguntou, tentando parecer firme. Os homens ignoraram a pergunta e começaram a olhar ao redor da casa. Um deles chutou levemente uma cadeira para o lado. Outro observava as paredes como se estivesse avaliando o valor de cada objeto. Lívia levantou-se devagar, confusa. Ela nunca tinha visto estranhos entrarem assim. Mamãe, quem são eles? Renata rapidamente colocou-se na frente da filha. Está tudo bem, mentiu, embora sua voz tremesse. O homem mais alto cruzou os braços. Viemos resolver um assunto pendente. Que assunto? Perguntou Renata. Ele tirou um papel do bolso, mas nem chegou a mostrar. Dívida. A palavra ecoou na cabeça de Lívia. Ela não entendia completamente, mas sabia que dívida era algo ruim. Na escola, aprendera que problemas financeiros podiam destruir famílias quando não eram resolvidos com responsabilidade e diálogo. Renata balançou a cabeça. Deve haver um erro. Nós não. Não existe erro, interrompeu outro homem, jogando alguns documentos da mesa no chão. O prazo acabou. Lívia sentiu o coração acelerar. Ela percebeu algo importante naquele momento. Quando adultos não conversam com respeito, o medo cresce mais rápido que qualquer solução. Ela lembrou do que sua professora dizia sobre conflitos: problemas precisam de conversa e lei, não de ameaça. Mas aqueles homens não pareciam interessados em conversar. Um deles começou a andar pela sala lentamente, olhando o desenho da menina sobre a mesa. Bonita família, disse com sarcasmo. Lívia correu e pegou o papel antes que ele tocasse. Não mexe, falou sem pensar. O homem arqueou a sobrancelha, surpreso. Renata segurou o ombro da filha. Lívia, fique quieta. A menina percebeu o medo nos olhos da mãe pela primeira vez. Aquilo a assustou mais do que os homens. O silêncio ficou pesado. Do lado de fora, um trovão ecoou. Escutem, disse Renata, tentando manter a calma. Se há algum problema, podemos resolver legalmente. Não precisam assustar uma criança. O homem alto riu. Legalmente? Você acha mesmo que as coisas funcionam assim? A frase ficou presa na mente de Lívia. Na escola, ela aprende exatamente o contrário. Regras existiam para proteger as pessoas.
Naquele momento, ela percebeu uma lição difícil: nem todos seguem as regras, e por isso é importante saber pedir ajuda e manter a coragem. Um dos homens aproximou-se demais. Onde está seu marido? Renata hesitou. Trabalhando. Sempre trabalhando, respondeu ele com ironia. Lívia segurou a mão da mãe com força. Sua respiração ficou curta. Ela pensou em algo que aprendera nas aulas de cidadania: quando sentimos medo, devemos tentar manter a calma e procurar adultos confiáveis ou autoridades. Mas ali não havia ninguém além delas. O homem começou a mexer nos armários. Ei, disse Renata, vocês não podem fazer isso. Podemos sim, respondeu ele friamente. Os objetos da casa pareciam perder o significado naquele instante. Não era mais sobre móveis ou dinheiro, era sobre segurança. Lívia sentiu lágrimas surgirem sem conseguir controlar. Ela olhou para a mãe, que tentava ser forte, mas claramente estava assustada. Então algo mudou dentro da menina. Ela percebeu que, às vezes, coragem não significa não ter medo, significa falar mesmo tremendo. Ela soltou a mão da mãe e deu um pequeno passo à frente. Por favor, disse com a voz baixa. Os homens olharam para ela. As lágrimas escorriam livremente agora. Não nos machuque, por favor. A sala ficou em silêncio. A sinceridade da criança parecia quebrar por um segundo a dureza do ambiente. Lívia não falava apenas por medo. Ela falava porque acreditava que pessoas podiam escolher ser melhores. Era algo que aprendera em casa e na escola: empatia pode mudar atitudes. Renata abraçou a filha rapidamente, tentando protegê-la. Ela é só uma criança. O relógio marcou meia-noite com um som alto. O tempo parecia congelado. E então, vindo da rua, um som diferente surgiu. O ronco de um carro parando diante da casa. Faróis fortes atravessaram as cortinas, iluminando a sala inteira. Os homens trocaram olhares, confusos. Passos firmes ecoaram do lado de fora. Lívia levantou o rosto molhado de lágrimas, sentindo uma esperança inesperada nascer dentro do peito. Naquele instante, ela aprendeu outra lição importante: mesmo nos momentos mais assustadores, nunca se deve perder a esperança, porque a ajuda pode chegar quando menos esperamos. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. E o silêncio que tomou conta da casa parecia anunciar que tudo estava prestes a mudar. A maçaneta girou lentamente, e o som metálico ecoou pela sala silenciosa. Os três homens olharam ao mesmo tempo para a porta, seus rostos demonstrando surpresa e irritação. A chuva continuava caindo lá fora, mas agora o som parecia distante diante da tensão que dominava o ambiente. A porta se abriu. Um homem alto entrou, vestindo um terno escuro impecável, apesar da chuva que ainda escorria levemente pelos ombros. Seus passos eram firmes, seguros, e cada movimento transmitia a autoridade natural. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, analisando cada detalhe: os papéis espalhados, os móveis fora do lugar, a esposa assustada, e sua filha chorando. Era Eduardo Montenegro. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio era tão intenso que o tic-tac do relógio parecia ensurdecedor. Lívia foi a primeira a reagir. Papai! Ela correu em direção a ele, abraçando suas pernas com força. Eduardo imediatamente se abaixou, envolvendo a filha em um abraço protetor. Ele sentiu o corpo dela tremendo e percebeu que algo sério havia acontecido. Calma, princesa, estou aqui, disse com voz suave, bem diferente da expressão firme. Em seu rosto, ele olhou para Renata, que ainda tentava recuperar o fôlego. Você está bem? Ela apenas assentiu, emocionada demais para falar. Eduardo levantou-se lentamente. O carinho em seu olhar desapareceu, substituído por uma expressão fria e controlada. Ele se virou para os homens. Agora, disse com voz grave, alguém vai me explicar por que estranhos estão dentro da minha casa assustando minha família. O homem mais alto tentou manter a confiança. Senhor Montenegro, viemos resolver uma dívida. Eduardo cruzou os braços. Dívidas se resolvem em escritórios, tribunais ou bancos. Não invadindo casas.
A maneira calma como ele falava tornava suas palavras ainda mais intimidantes. Lívia observava tudo atentamente. Mesmo sendo pequena, percebeu algo importante: o pai não gritava nem ameaçava imediatamente. Ele primeiro buscava entender a situação. Era exatamente o que sua professora ensinava sobre resolver conflitos com inteligência antes da força. Sua esposa tem pendências financeiras, continuou o homem. Renata deu um passo à frente. Isso não é verdade. Eduardo levantou a mão suavemente, pedindo calma. Vamos resolver isso com fatos, não com medo. Ele tirou o celular do bolso e abriu alguns documentos digitais. Educação financeira começa com organização, disse olhando diretamente para os homens. Todas as contas da minha família são registradas e auditadas. Ele virou a tela para eles. Aqui estão os comprovantes. Os homens trocaram olhares incertos. A confiança deles começou a desaparecer. Lívia percebeu outra lição naquele momento: conhecimento e preparo dão segurança. Seu pai não precisava levantar a voz porque tinha provas e controle da situação. Um dos invasores tentou mudar o tom. Talvez tenha sido um erro. Eduardo aproximou-se lentamente. Um erro que assustou uma criança. Sua voz não era alta, mas carregava peso suficiente para encher o ambiente. Ele então se ajoelhou ao lado de Lívia. Filha, lembra do que sempre conversamos? Ela enxugou as lágrimas. Que problemas se resolvem conversando, e com respeito. Eduardo sorriu levemente. Exatamente. Ele levantou novamente e olhou para os homens. Vocês escolheram o caminho errado hoje. Nesse momento, ele pressionou um botão no celular. Segurança, podem entrar. Poucos segundos depois, luzes fortes apareceram pelas janelas. Portas de carros fecharam do lado de fora, e 2 seguranças uniformizados entraram calmamente na casa. Os invasores deram um passo para trás. Não precisa disso, disse um deles nervoso. Eduardo respondeu com tranquilidade. Precisa, sim. Toda ação tem consequência. Isso também é uma lição importante. Lívia observava atentamente. Ela nunca tinha pensado que adultos também aprendiam lições. Os seguranças posicionaram-se ao redor dos homens sem violência, apenas firmeza. Vocês sairão agora, disse Eduardo, e amanhã meus advogados entrarão em contato para esclarecer oficialmente esse erro. Os homens não discutiram mais. A postura segura de Eduardo deixava claro que não havia espaço para intimidação. Enquanto eram conduzidos para fora, Lívia percebeu algo novo dentro de si. O medo começava a desaparecer, substituído por uma sensação de proteção e confiança. A porta se fechou. O silêncio voltou à casa, mas agora era um silêncio tranquilo. Renata sentou-se no sofá, ainda emocionada. Eduardo aproximou-se e segurou suas mãos. Sinto muito por não estar aqui antes. O importante é que você chegou, respondeu ela. Lívia observava os pais e pensava no que havia acontecido. Aquela noite ensinara mais do que qualquer aula escolar. Ela caminhou até o pai. Papai, eu fiquei com muito medo. Ele a pegou no colo. Ter medo é normal. Coragem não é não sentir medo. É fazer o certo mesmo quando estamos assustados. Ela pensou por um momento. Eu pedi para eles não machucarem a gente, porque a professora disse que palavras gentis podem mudar as pessoas. Eduardo sorriu orgulhoso. E você fez exatamente o certo. Educação não serve só para provas. Serve para a vida. Renata juntou-se aos dois, abraçando-os. A chuva lá fora começou a diminuir, como se o mundo também estivesse se acalmando. Eduardo levantou-se e começou a arrumar os papéis espalhados pelo chão. Lívia ajoelhou-se ao lado dele para ajudar. Pessoas fortes ajudam a reconstruir depois das dificuldades, explicou ele. Ela assentiu, aprendendo mais uma lição silenciosa: família significa apoiar uns aos outros nos momentos difíceis. Quando terminaram, a sala voltou ao normal. O desenho da família ainda estava intacto. Lívia pegou o papel e mostrou ao pai. Fiz hoje na escola. Ele observou atentamente. Uma casa grande? É, mas a professora disse que lar não é o tamanho da casa.
É como as pessoas se tratam dentro dela. Eduardo olhou ao redor da pequena sala e depois para a esposa e a filha. Sua professora é muito sábia. Ele colocou o desenho na parede com cuidado. Naquela noite, Lívia entendeu que riqueza verdadeira não era apenas dinheiro, carros ou empresas. Era segurança, respeito, conhecimento e amor. Antes de dormir, ela fez uma última pergunta. Papai, você sempre vai proteger a gente? Eduardo beijou sua testa. Sempre. Mas também vou ensinar você a ser forte e inteligente para se proteger sozinha um dia. Lívia sorriu, finalmente tranquila. Enquanto as luzes se apagavam e a chuva cessava completamente, uma nova certeza crescia dentro dela: educação, coragem e união familiar eram as maiores defesas contra qualquer medo. E naquela casa simples, depois de uma noite assustadora, nasceu uma lição que ela carregaria por toda a vida.